Olá, telespectadores da TV FIB, canal Universitário de Bauru. Estamos no ar com mais uma edição do Mundo Acadêmico. O Mundo Acadêmico tem o prazer de receber hoje em seus estúdios o professor e consultor organizacional Carlos Alberto Leal. Leal, obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da TV FIB. Já fazia um tempo que você não nos visitava aqui e a gente vai estar batendo um papo hoje com você sobre o tema gestão de vendas e sobre a consultoria Leal Consultores. Obrigado pela sua presença. Professor Carobino, eu que agradeço, essa oportunidade de estar aqui na FIB mais uma vez e dessa vez aqui na TV FIB, uma instituição que a gente tem no coração. Há mais de 20 anos eu vim para cá trabalhando na graduação e trabalhando na pós-graduação. Estamos aí na 11ª turma de pós, dando as aulas de gestão de vendas. Então, eu fico muito agradecido por esse momento de estar aqui para poder compartilhar com os telespectadores, com a população de toda a nossa região, algumas informações importantes desse mundo educacional, dessa questão de se preparar cada vez mais para os desafios do dia a dia. E também para falar um pouquinho dos trabalhos que a gente faz na consultoria. Muito obrigado. Fique conosco, voltamos já já. Curta a Real na FIB. Prepare-se para um futuro profissional de oportunidades reais. Forme-se em um dos 20 cursos de graduação da FIB e aprenda com os melhores professores, na melhor infraestrutura de Bauru e região e em disciplinas 100% presenciais. Única com 5 cursos nota máxima no MEC. Trabalhe já nos primeiros anos. Curta a Real. FIB Vestibular 2025. Inscreva-se fibbauru.br. Estamos de volta com o Mundo Acadêmico. Hoje temos o prazer de receber em nossos estúdios o professor e consultor organizacional Carlos Alberto Leal. Leal, é um prazer muito grande recebê-lo, porque você tem uma experiência enorme. A gente dividiu o nosso bate-papo aqui em 2 grandes blocos. No primeiro bloco, Leal, vamos falar um pouquinho sobre a pós-graduação da FIB, onde você é professor convidado já há vários anos com a disciplina de gestão de negócios em vendas. Antes de nós iniciarmos, eu sempre peço para o professor convidado falar um pouquinho sobre a experiência, sobre o seu currículo, tanto acadêmico como profissional. Leal, bate um papo aí com o nosso telespectador. Carobino, é uma satisfação estar aqui com o professor Carobino, estar aqui na FIB. A FIB é uma casa que me abrigou aqui há 20 anos já, na graduação, onde a gente militou por 15 anos praticamente, e na pós-graduação já com a 11ª turma aí, fazendo a disciplina de gestão de negócios em vendas. Bom, a minha primeira formação, professor Carobino, eu estudei pedagogia, então sou especialista em educação, gosto de educação, apesar de não ter militado muito na questão de ensino fundamental ou no 2º grau, mas eu já vim direto para a faculdade. Mas a gente tem toda uma experiência, sou jornalista, radialista, militei muito tempo nessa área também, na cidade natal minha de Piraju, trabalhei, tive comércio, fui comerciante, fui presidente da associação comercial, diretor administrativo da prefeitura municipal lá da estância turística de Piraju, militei muito tempo nessa questão também de participar de várias entidades, associações, Na cidade pequena a gente participa de muitas questões. Mas aí, depois da primeira graduação, eu percebi que eu precisava trabalhar em outras graduações. Aí foi que a gente trabalhou na administração, fizemos uma pós na Fundação Getúlio Vargas, na Escola de Economia, de Gestão Empresarial, um MBA em Gestão Empresarial. Depois na PUC, São Paulo, nós também fizemos uma especialização em consultoria organizacional.
E em 1998 nós começamos a participar de consultorias do Sebrae, na área de planos de negócios, empreendedorismo, formação de preço de venda de produtos e serviços, produtos do modo geral, na indústria, né? E daí para frente o Sebrae foi uma escola muito importante. Nós também começamos a militar em outros programas dentro do Sebrae, principalmente na área de desenvolvimento local, de turismo, né? E a partir de 98 nós, né, começamos esse trabalho. Em 2001 foi necessário montar uma empresa. Foi aí que surgiu a Leal Consultores e Associados. E hoje a gente atua em vários setores que depois a gente comenta mais especificamente. E além dessa experiência aí também nessa área de formação, nós fizemos depois uma especialização na área de políticas públicas em turismo e uma pós-graduação em hotelaria e turismo também, né? Que é justamente para aperfeiçoar os nossos negócios, essa questão de organizacional das empresas hoje. Então foi isso que a gente chegou até aqui. Militei muito tempo na questão de aulas, né, aqui na FIB, e também a gente desenvolve muitos conteúdos, né, para cursos, treinamentos. Legal. Você que está nos assistindo, veja a experiência do professor Leal, né, em nível profissional principalmente, e por isso que a gente trouxe, ele está conosco aqui, como professor convidado do nosso MBA em Gestão Empresarial, com a disciplina de Gestão de Negócios em Vendas. Leal, vamos agora falar um pouquinho, com base em toda essa experiência tua, aquilo que efetivamente você aborda em sala de aula. Eu queria começar com a primeira pergunta, que é genérica, mas vai levar a nossa reflexão sobre o conteúdo da sua disciplina. A importância do gestor de negócios em vendas, do gestor de vendas nas organizações, independente do porte da organização. Eu sei que você aborda muito isso, sensibiliza muito os nossos alunos em sala de aula. Fala para o telespectador essa importância desse gestor de vendas nas organizações. O que acontece muito hoje, professor Carobini, nós estamos no momento de uma grande transição. E o gestor hoje de qualquer instituição, de qualquer organização, seja uma empresa prestadora de serviço, seja uma indústria, ou seja um comércio, ele precisa estar muito antenado a tudo que acontece. E hoje qualquer organização, a base hoje da preparação de um orçamento empresarial, ou seja, do planejamento orçamentário que a empresa vai ter, parte da venda. Ou seja, quantos produtos eu vou vender? Para quem que eu vou vender? Qual é a necessidade que o cliente tem do meu produto? E se o gestor hoje não tiver esse conhecimento para ele poder montar uma área dentro da sua empresa, dentro da sua organização, focada na gestão do negócio de vendas, na gestão daquele produto, daquele serviço que ele produz, que ele traz, que ele executa, ele não tem como planejar as demais coisas que vai acontecer dentro da organização. Obviamente que uma indústria tem todo a planta de produção, tem todas essas questões que são importantes também para que a venda possa fluir. Mas o gestor hoje ele precisa estar antenado a isso. Nós estamos num momento de inteligência artificial, nós estamos num momento em que o consumidor ele pesquisa ele está dentro da sua empresa pesquisando o preço do produto ou a forma de atendimento em outra organização concorrente sua. Então a preparação dessa equipe, dessas pessoas que vão estar na linha de frente, atendendo o cliente, seja de forma virtual, seja de forma presencial ali, ou mesmo seja de uma forma totalmente de WhatsApp ou de videoconferências, ele precisa estar muito preparado. Por quê? Primeiro passo, conhecer o produto. Se você não sabe aquilo que você vende, você não sabe aquilo aquela necessidade que o cliente tem do seu produto e aquele benefício que o produto vai dar ao cliente, você não consegue convencê-lo que o seu produto vai atender aquela necessidade, vai atender aquele momento
do cliente. Então, o gestor de vendas ele tem que estar preparado. E a pós-graduação da FIB, ela se preocupa demasiadamente nisso. Por quê? O conteúdo trabalhado é voltado justamente nessa questão, para que ele desenvolva competências, habilidades, para quê? Para que ele possa ter uma equipe de venda, ter um gerenciamento de venda, ter um planejamento de vendas que vai mobilizar toda a organização de forma planejada, de forma controlada e principalmente visando o sucesso da empresa. Leal, ouvindo você comentar sobre a questão do gestor, da importância do gestor, você falou em determinado momento aí do mundo virtual que nós estamos vivendo hoje e que exigem competências diferentes daquelas que eram exigidas antes desse boom do mundo virtual aí, que veio e está aí no dia a dia, no nosso dia a dia. A pergunta o papel do gestor, por exemplo, na questão do e-commerce, na venda via internet, que todas as empresas hoje, se não está, precisa estar na internet, ela precisa ficar aberta 24 horas por dia, né? Ela precisa ficar aberta 24 horas por dia. E o papel desse gestor, nesse novo modelo, né, de empresa virtual, como é que ele tem que atuar? Hoje, professor Canubino e telespectadores, o que acontece? O cliente, antigamente ele queria o produto num determinado momento. Hoje ele quer o produto num determinado instante, que é diferente. Ou seja, eu quero ter acesso ao produto, ao serviço agora. Então, a empresa que não se organizar, que não tiver uma boa comunicação virtual, seja ela através do e-commerce, através de uma boa plataforma de vendas, né? Ele corre o risco de não conseguir estar presente na mente do cliente, ou seja, o cliente abandona aquela empresa se a empresa não der aquela resposta dentro daquele instante. De maneira instantânea. Né? É rápido, ou seja, mesmo que o atendimento ainda sendo virtual, que é o que tem acontecido muito, quando você recebe uma resposta de um clique que você deu no final de semana, no sábado, na tarde, que você está lá, achou alguma coisa interessante, fala, eu quero conhecer um pouco mais desse produto. E se você não recebeu uma resposta naquele dia, na segunda-feira você já esqueceu. Você já não adianta receber contato que não interessa mais. Então, esse cuidado, o gestor ele precisa estar preparado para velocidade. Para essa velocidade instantânea que os negócios estão exigindo em todos os segmentos, seja para vender um carro, seja para vender uma TV, ou seja para entregar uma comida no iFood. Leal, você colocou uma coisa importante. O gestor tem que estar preparado e preparar a equipe dele, os liderados dele. Porque, às vezes, hoje nós estamos num mundo onde as pessoas trabalham home office. Né? As grandes equipes de vendas, elas vão muito pouco na empresa de tijolo, na verdade, física. Fica home office rodando. Então, tem que ter um processo de comunicacional com plataforma veloz, né? Porque senão não atende a necessidade do cliente. O gestor ele tem que se preocupar com as ferramentas que ele disponibiliza para a sua equipe. Ou seja, se você não tiver um bom sistema... Boa plataforma. Uma boa plataforma. Se você, mesmo que ele esteja trabalhando online, mas se o acesso às informações que estão no provedor, no servidor, seja onde ele estiver, não for rápidas, essa comunicação trava. E travando, você não tem... a eficiência desejada. Exatamente. E a eficácia. Né? E aí o que acontece? É aí que entra o conhecimento que o gestor tem que ter hoje da tecnologia, o conhecimento que ele precisa ter da necessidade de capacitação que a sua equipe precisa, né? Das habilidades e competências de cada um da sua equipe, que podem ser complementares, inclusive, porque um pode ser bom numa determinada
operação e outro, né, numa outra. Então, essa habilidade ainda não tem um computador que faça isso, de ele conhecer, dele conversar, dele discutir. E hoje, professor Carobino, a questão do planejamento e da revisão desse planejamento, ele também é muito rápido. Ou seja, você não consegue fazer um planejamento hoje e dizer o seguinte, ele vai seguir da mesma forma até o final do ano. Não. Provavelmente nós vamos ter mudanças já no próximo mês, né? Ou se na próxima semana. Por quê? Depende de situação econômica, da motivação de compra do consumidor, do momento da questão climática, que hoje tem afetado, inclusive, também a questão a sustentabilidade do produto, da empresa. Então, são fatores que o gestor de venda tem que estar preparado, porque o consumidor pergunta para ele, mas e a sustentabilidade do seu produto? Exato. O seu produto atende às ODS estabelecidas pela ONU? Então, mudou hoje, não é só conhecer o produto, você precisa conhecer, inclusive, o produto... As variáveis, né? E as variáveis desse produto. Exatamente. Legal. Então, essa preparação do gestor, ela hoje é muito maior do que antigamente. E é isso que o curso promove. É isso que a pós-graduação promove. Não só na nossa disciplina, como em todas as disciplinas que são discutidas dentro do curso. O papel da FIB é preparar um profissional, um gestor diferenciado. Esse é a pós-graduação da faculdade. Ou seja, que ele possa ter um olhar, né, sistêmico em tudo aquilo que está acontecendo dentro das organizações, dentro desse mundo globalizado, e principalmente que ele entenda essa comparação dos produtos que são feitos hoje, daquilo que ele vende e daquilo que o concorrente dele vende. Você que está nos assistindo, observa bem os apontamentos do professor Leal em relação à equipe, o gestor e sua equipe. O gestor não trabalha sozinho, né? E hoje, como eu perguntei para ele, a questão do mundo remoto, a velocidade consome tudo isso e ele tem que ser mais veloz, muito mais veloz do que ele era antigamente. Ele tem que fazer a equipe dele também ser veloz, porque o cliente é veloz. O cliente não espera o minuto seguinte. Ele quer comprar naquele minuto que ele abordou e entrou lá na sua loja virtual, né? Então, a sua equipe tem que estar preparada para isso, né, Leal? Sim, e além do mais, né, o gestor tem que saber dosar isso junto com a equipe, trabalhar, conhecer essa equipe melhor. Bom, a gente prepara dentro do curso, professor Carobino, uma oficina de diagnóstico, né, onde o curso é bem dinâmico. Que você vai falar daqui a pouco, como é que são essas oficinas aí. Mas justamente porque ele precisa rapidamente identificar e diagnosticar aquilo que tá acontecendo nos negócios, ou no não cumprimento de uma meta, ou não atingimento da venda de um determinado produto, ou até de uma insatisfação do cliente em relação àquele momento da venda do produto. Então, o gestor ele tem essa necessidade hoje de estar muito rapidamente ligado nas decisões que ele tem que tomar e principalmente fazer com que a equipe também o abasteça de informações para que a decisão dele seja mais correta possível e que atenda às necessidades da organização em relação também às necessidades do cliente. Leal, agora eu queria entrar efetivamente lá na sua sala de aula, né? Quando chega essa disciplina, o aluno realmente bota a mão na massa e o professor Leal não deixa a peteca cair. Eu gosto muito disso. Eu, como coordenador dos cursos de pós-graduação na área de gestão, eu gosto muito disso e a gente conversa muito isso antes, né? Às vezes o professor fica um tempo sem ter contato com a coordenação. A gente tem uma reunião preliminar, né? Sim. E a gente sempre alinha os conteúdos porque a gente conhece a turma e a gente dialoga com o professor de maneira preliminar. E eu sempre digo, Leal, esse módulo é realmente botar os nossos alunos para experimentar a experiência que você tem, né? Então eu queria estar dentro da tua sala de aula, Leal,
e queria que você comentasse as dinâmicas, como é que você trabalha isso e fechando com o seu plano de negócios em vendas, que a gente sabe que é o trabalho de fechamento da disciplina, onde os alunos efetivamente botam a mão na massa e executam esse plano. Então, fala para o telespectador como é que você trabalha as dinâmicas, seleciona uma determinada dinâmica, explica como é que essa dinâmica trabalha competências, habilidades, como é que os alunos atuam. A gente sabe que tem uma dinâmica muito legal e eu tive a oportunidade de assisti-la, inclusive em sala de aula, foi maravilhosa, as reflexões que isso tomou e depois o plano de vendas. Nós dividimos em 3 blocos muito fortes dentro, aliás, 4 blocos seriam muito fortes dentro da disciplina, professor Carubino, e aqueles que estão nos assistindo e que tenham talvez até interesse em estar frequentando aí uma pós-graduação aqui na FIB. A primeira a gente faz um alinhamento geral, né? Ou seja, com a equipe, para conhecer a equipe. Se você não conhece a equipe, se eu falo que o gestor precisa conhecer a equipe, como é que eu estou na sala de aula e não vou conhecer a equipe que está lá comigo? Então, dentro da sala de aula, o primeiro momento é conversar com a equipe e fazer com que eles se apresentem, ou seja, eles se venderem. O primeiro passo já é uma dinâmica de apresentação e eles se venderem para os demais colegas de forma que, olha, eu sou um profissional que atuo nessa área e assim sucessivamente. Logo em seguida, a gente trabalha com uma questão prática que é um diagnóstico, ou seja, eles começam a responder um rol de perguntas que até então eu não explico o que é. Na verdade, esse rol de perguntas são perguntas já base para ele ter uma base de fazer o plano dele, para elaborar um plano de vendas. E porque as perguntas são relacionadas, se a empresa tem missão, visão, se tem metas, né? Se o produto tem um descritivo adequado, se a empresa está alcançando os objetivos de vendas adequados. Então, é um rol, são praticamente 40 perguntas, onde ele começa a responder do negócio dele, da onde ele atua, da empresa que ele trabalha. É um trabalho individual. E aí depois eles começam a interagir, a se apresentar e a interagir. E aí eles começam a dizer o seguinte, tem até um aluno que deu um depoimento, uma aluna que deu um depoimento nessa última turma, dizendo o seguinte, o senhor vai disponibilizar suas perguntas? Eu falei, sim, claro, mas falei, por quê? Não, porque eu quero levar isso na empresa, porque a minha equipe precisa responder essas perguntas. Porque só no final que eu disse para ele, o que vocês fizeram? Vocês fizeram, na realidade, um diagnóstico, que é o primeiro passo para quando você vai fazer um plano de vendas. Se eu não conhecer uma série de situações dentro, como é que eu vou fazer um prognóstico? Então eu tenho um diagnóstico, tenho um prognóstico, e aí eu vou fazer um plano de ação. O que é o prognóstico? É uma análise daquilo que são as minhas dores, as dores da organização, da empresa, ou do setor de serviços, né? E seja qual for o tamanho da empresa. Nós temos aí alunos que têm 2, 3 empresas, temos alunos que têm uma empresa de prestação de serviço e tem alunos que são só funcionários de um determinado departamento dentro da organização. Mas eles começam a perceber que se não houver essa interação e se não houver esse diagnóstico, e isso serve para qualquer atividade dentro da organização, principalmente em vendas. Uma pergunta simples, você conhece o seu cliente? Há quanto tempo ele trabalha com seus produtos? Você conhece a necessidade dele? Você sabe se o produto está atendendo às especificações dele? Você sabe se ele está modernizando alguma questão dentro da empresa? E hoje tem várias ferramentas de CRM, ou de outras BI, sistemas disponíveis para que a empresa faça essa triagem, faça essa organização das informações do cliente. É a filtragem, né, Léo? E aí você vai buscar aquele cliente que mais te interessa. E aí você vai fazer a comunicação com ele. Então eles aprendem na prática e a primeira aula, o primeiro dia de aula vai nessa vibe, né, nesse movimento, e eles ficam todos ouriçados. Por quê? O que vai acontecer na próxima aula, né? Porque você estimula muita reflexão. Sim. E aí a gente reflete, né? O que você sentiu? Qual o seu sentimento? Isso é legal. Eu preciso mudar muita coisa na empresa, eu preciso fazer coisa diferente. Você faz o aluno olhar para dentro dele. Exatamente. E sempre ele pensando como gestor. Como gestor de vendas. Como gestor. Se ele não pensar como gestor, ele não vai... Se ficar pensando como funcionário, não vai ser
vai ser útil isso para ele. Ele não consegue. Eu sei que você chama muita atenção para isso em sala de aula. Sim, eu até faço uma brincadeira com eles. Olha, quando vocês entrarem aqui na sala de aula todo final de semana, vocês pensem como gestores, analisem as perguntas, os exercícios, as atividades como gestores. E isso é o diferencial, porque a gente tem que tomar cuidado, Carolino, porque muitas pessoas acham que a responsabilidade da gestão da empresa é de outra pessoa. Mas nunca não é dele, né? Nunca é dele. Mas a culpa é de alguém que tinha que fazer alguma Deixou coisa de fazer isso, e que não fez e que você também não fez e não deu certo. Mas não é isso. Dentro da organização, todos têm a responsabilidade, alguns um pouco mais em função da sua posição e outros menos, mas todos têm responsabilidade. Então, é uma engrenagem. E aí, depois desse diagnóstico, no segundo dia de aula, a gente começa um pouquinho mais também com a parte de técnicas de vendas, de negociação e de trabalhar um pouco com eles a questão da comunicação com a equipe. Ou seja, você pergunta para o seu colega de trabalho, para a sua equipe, como é que ele está se sentindo, o que está acontecendo, né? Ou seja, ele pode estar com um problema na casa, ele pode estar com um problema com o filho, ele pode estar com um problema com os pais, e por isso ele não está produzindo adequadamente, ou não está se concentrando adequadamente, e não está fazendo aquela ligação que precisa ser feito dentro da equipe. Então a gente começa a fazer na parte da manhã isso, e no período da tarde tem uma dinâmica que é uma dinâmica fantástica, que a gente aplica isso. Inclusive. E é essa que eu queria que você falasse com o telespectador. É uma dinâmica fantástica que eles vão comercializar um produto que eles não estão habituados a comercializar. Eu vou preparando eles, vou preparando o espírito deles desde a primeira aula, dizendo o seguinte: vocês vão vender e comprar um produto que vocês jamais imaginaram. E, na verdade, eles têm uma compra de um produto, não vou falar qual é o produto, porque tem pessoas que vão fazer a pós ainda, então venha fazer a pós para você saber qual é o produto. Mas o que acontece? Eles formam grupos, e um comprador e vendedor, a gente divide a sala em compradores exerce dois papéis, né? E aí o que acontece? A gente trabalha com eles um planejamento de compra e um planejamento de venda antes, né? E eles fazem lá os cálculos, os preços que eles vão pagar ao máximo, o preço de abertura dos negócios, o preço que eles ficariam satisfeitos diante das condições que eles têm. Eles são colocados dentro de algumas condições para comprar e para vender. E aí o que acontece no final? Todos vendem, cada um vende o equipamento, né, o produto, ou compra o produto em preços diferentes, mas todos eles saem plenamente satisfeitos. Porque em função do quê? Da necessidade que cada um tinha de vender e que cada um tinha de comprar. Então, aí nós trabalhamos com a questão do ganha-ganha, que é fundamental hoje, se a venda for por internet, se a venda for por e-commerce, no modo geral, se a venda for por WhatsApp, se a venda for presencial, ou for por mala direta, do jeito que for a venda. O cliente ele precisa sentir que ele fez um bom negócio, que ele fez uma boa escolha, que ele comprou um bom produto. Né? E o vendedor também tem que se sentir satisfeito, porque fiz uma excelente venda, uma venda que vai me dar, para mim, para a minha empresa, resultados. Então, ele é uma operação ganha-ganha. Eles ficam felizes, eles vendem o produto bem acima daquilo que eles tinham pensado, ou que compra bem abaixo do valor que tinham. Todo mundo sai feliz, eles se cumprimentam, se abraçam, tem as fotos, é muito legal essa dinâmica. E aí, por fim, a gente trabalha o sentimento de cada um em relação daquilo. Aí começa a trabalhar algumas competências. Puxa, eu não tinha pensado dessa forma, eu não agia dessa forma, eu estou vendo que eu vou ter que mudar lá na empresa algumas questões de relacionamento, ou mesmo de abordagem com o cliente, né? Ou dentro do planejamento. Eu vou ter que mudar algumas competências pessoais minhas, né? Exatamente. Então, a dinâmica provoca essa reflexão no aluno, né, que naquele momento ele está pensando como gestor e ele identifica coisas que ele precisa mudar no comportamento dele, que ele precisa mudar no planejamento da organização dele e que ele precisa estar atento ao cliente. Então, a dinâmica é fantástica. E por fim,
né, nesse mesmo dia, a gente discute com eles a apresentação da construção de um plano de vendas, que eles podem escolher a organização que eles quiserem, pode fazer da empresa deles, pode fazer de uma empresa fictícia que eles sonham, pode se unir em 2 ou 3 pessoas e fazer de uma das empresas das 3 pessoas, né, que estão participando do grupo. E o desafio é esse, eu passo lá alguns modelos, né, de planos de vendas, para eles fazerem essa construção. E é muito importante porque eles começam a entender aquele diagnóstico que foi feito, a dinâmica, o que eles aprenderam do contexto de conteúdo do teórico, né, com aquilo que eles vão colocar no plano. Obviamente que nós vamos ter planos um pouco mais parrudos, vamos dizer, a gente fala, né, na consultoria, mais robustos, mais fortes, né, e vão ter planos mais simples para quem está começando, né? Tem menos experiência. Mas o importante nisso tudo, né, que eu entendo, o gestor precisa saber planejar. E planejar é usar 5 elementos, professor Carolino. É usar o papel, o lápis, a borracha, a calculadora e a inteligência. Ou seja, você precisa pôr no papel, né? E quando eu falo papel, você pode pôr no Word ou no Excel, né? Você precisa calcular, a calculadora já está atrelada lá, se você colocar, e você precisa ter ferramentas, né, que te ajudem, porque a inteligência, mesmo com a inteligência artificial, não existe ainda uma inteligência maior que a do ser humano. Então, a importância dele pensar que ele precisa planejar, que ele precisa conhecer a equipe, que ele precisa conhecer o produto, que ele precisa conhecer a empresa para poder ter sucesso nas vendas. Leal, esse é um resumo. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Você que está nos assistindo, isso é uma aula, né? Realmente uma abordagem de tudo que nós apresentamos aqui na FIB, né? Então, eu, enquanto coordenador, fico muito feliz, né? E entro em sala de aula e assisto. O professor sabe, nós temos uma amizade com isso, os alunos gostam disso, né? E fica uma coisa bem familiar e eles conseguem sair muito reflexivos em cima do tema que é abordado em sala de aula. É a proposta da nossa pós-graduação em todas as disciplinas, né? Por isso que eu selecionei essa disciplina de gestão de negócios em vendas para o professor Leal falar sobre ela. Maravilhoso, Leal. Vamos esperar o segundo bloco. Eu queria dar um break aqui para a gente entrar num outro tema, né? Você que está nos assistindo, aguenta aí, e daqui a pouco, professor Leal, vamos voltar com o programa, falar sobre a consultoria e a abordagem da consultoria Leal Consultores. Fique conosco, voltamos já já. Curta a Real na FIB. Prepare-se para um futuro profissional de oportunidades reais. Forme-se em um dos 20 cursos de graduação da FIB e aprenda com os melhores professores, na melhor infraestrutura de Bauru e região e em disciplinas 100% presenciais. Única com 5 cursos nota máxima no MEC. Trabalhe já nos primeiros anos. Curta a Real. FIB Vestibular 2025. Inscreva-se fibbauru.br. Estamos de volta com o último bloco do Mundo Acadêmico, hoje recebendo o professor Carlos Roberto Leal, que já deu uma aula daquilo que ele aborda na disciplina da pós-graduação em MBA de Gestão Empresarial, disciplina de Gestão de Negócios em Vendas. Agora, Leal, saindo da sala de aula e entrando na Leal Consultores, né? Eu queria que você apresentasse primeiramente para o telespectador, a Leal Consultores Associados, né? Você já no início da sua apresentação, você já colocou como ela nasceu, né? Lá na sua experiência do Sebrae, que foi uma fonte de referência.
E hoje você está numa magnitude diferente e atuando em vários segmentos de consultoria. Então, explique para o telespectador o que é a Leal Consultores e quais são os segmentos de atuação que a Leal Consultores hoje atua em nível de Brasil. Sabemos que você não se limita Bauru, região. Você trabalha em nível Brasil. É uma oportunidade importante a gente citar. A empresa, ela nasceu em 98, na verdade, né? E ela vem com um histórico. Eu acabei adquirindo a empresa. Ela não era Leal Consultores, era uma outra empresa chamada PRB, né, um outro colega. Mas em 98, como ela surgiu? Em 98, eu comecei a trabalhar para o Sebrae. Na época, era consultor do Brasil Empreendedor, um programa muito forte que aconteceu na época. E aí, em 2001, o Sebrae falou: ela precisa ter empresa daqui para frente. Na época, a gente era autônomo, né? E o Sebrae falou: não vai precisar ter empresa. E aí a gente começou, então, a trabalhar com a empresa, né, inicialmente com 4 sócios. E aí a empresa começou a desenvolver várias atividades de consultorias dentro do Sebrae, cursos, treinamentos na área de formação de preço de venda, na área de plano de negócios, né, de empreendedorismo do modo geral, né, principalmente para o pequeno produtor, para o pequeno empresário. E aí a necessidade foi aumentando, as demandas foram aumentando, o Sebrae foi demandando cada vez mais, a gente tinha bons resultados nas consultorias, e a Leal foi crescendo, foi dinamizando, foi até que em 2005 para 2006, o Sebrae nos convidou para a gente fazer parte de um processo, de um produto novo que o Sebrae tinha lançado, que era um programa de desenvolvimento do turismo para pequenas cidades. E precisava de consultores com expertise na área de negócios, na área de venda, na área de formatação de produto. E foi aí que nós começamos a trabalhar no Sebrae especificamente nessa área de formar negócios na área de turismo, que isso perdurou até 2008, 2009, não, um pouco mais, 2011, quando o Sebrae não teve mais a possibilidade de ter consultores atendendo as cidades. Aqui mesmo, na região de Bauru, nós trabalhamos o caminho do Centro-Oeste Paulista, que foi um trabalho com 10 cidades aqui da região, né, focada nessa questão de turismo, e deixamos várias sementes aqui, por exemplo, a Aldeia Queruá, aqui em Avaí, né, hoje com um receptivo, com venda de produtos e assim sucessivamente. Nós temos em Lençóis Paulista várias empresas, né, que foram formadas através desse trabalho. Então, isso começou e foi só crescendo. Nós hoje prestamos serviços para mais de 40 cidades, prefeituras, cidades da região com planejamento de turismo. A gente atende também com construção de conteúdos para o Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, tanto na área de comercialização de produtos para pequenos produtores rurais, pequenas empresas na área rural, né? Então tem vários produtos nesse sentido. Nós também trabalhamos para conteúdos junto à Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo para políticas públicas de distritos turísticos, rotas cênicas e assim sucessivamente, projetos para o Ministério do Turismo, né? E não deixamos de atender algumas empresas, algumas organizações que a gente já atendia no passado, na área de clima organizacional, de plano de marketing e assim sucessivamente. Hoje a empresa tem mais de 12 consultores associados, né? E nós atendemos o Sebrae de Mato Grosso do Sul, atendemos alguns clientes nossos aqui em Minas Gerais, estamos com vários projetos juntamente com Hoje nós somos consultores da FIA-USP, da Fundação Instituto de Administração da USP, né? Coordenamos um projeto para a USP em 3 anos aí junto com o Sebrae, né? Coordenamos em todo o estado de São Paulo e passamos a ser consultores. Hoje também a gente faz parte do Conselho Consultivo da UVESP, União dos Vereadores do Estado de São Paulo, também trabalhando nessa área de políticas públicas, né? E a gente atende vários clientes, principalmente na questão do planejamento. Hoje nós temos mais de 21 cidades que receberam o título de município de interesse turístico,
que foram construídas através de projetos da Leal Consultores. Então, a gente tem um escritório em Campinas, outro aqui em Bauru, continuamos com um na cidade de Ourinhos, que foi o primeiro, né, que iniciou, e uma também na cidade de Barretos. E a gente atende praticamente todo o estado de São Paulo em grandes projetos de turismo, em grandes cidades, em projetos de distritos turísticos também, principalmente preparando o empresário e o município para ter políticas públicas e produtos adequados para o turismo. Você me fez lembrar, e a gente já conversou isso, teve oportunidade de conversar, você atua bem forte na área de turismo, conversando com o gestor público, né? E você colocou para mim, eu lembro, que recentemente tivemos os novos prefeitos assumindo, os novos assessores, né? Assumindo. Você falou da dificuldade, da importância de atuação da consultoria junto a esse pessoal. Muita gente nova que desconhece por completo, né, a área turística, onde você está atuando forte, e as políticas públicas. E a importância da consultoria. Você falava para mim, Carobinho, né, o desconhecimento é muito grande, e aí a gente entra justamente mostrando para eles como é que deve atuar, o que são políticas públicas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? A atuação da sua consultoria junto a esse pessoal novo aí, que recentemente foi empossado prefeito, secretários, né? Eu quero aproveitar, inclusive, e fazer um gancho com o administrador, né? Formado pela FIB, ou pós-graduado formado pela FIB. Olha quanta oportunidade existe para você trabalhar na gestão, ou em consultoria, ou seja, o que for. Mas o que acontece? Assim como o gestor de uma empresa tem que tomar atitudes instantaneamente, decisões, né? Decisões muito rápidas, o prefeito, o secretário também precisa. Ele também precisa. A população ele quer resultados mais rápidos. Então, ele precisa rapidamente se adaptar a uma questão da gestão pública, que é diferente, né, da gestão privada, porque na gestão privada você faz aquilo que a lei não proíbe, né? Então, se não tem lei proibindo, você pode fazer. Agora, na gestão pública é diferente, você só pode fazer aquilo que a lei permite, está determinado na lei. Que a lei autoriza. Então, muitas vezes eles desconhecem isso. Exatamente. Né? E aí, o que acontece? É um choque. Se a pessoa vir da iniciativa privada, é um choque. E existem hoje muitas políticas públicas, e isso é um crescimento que a gente esperava que poderia acontecer e está acontecendo, que elas são contínuas. Então, sai um administrador, um gestor público e entra um outro, mas aquela política continua, né? E isso em várias áreas, na área social, na área da saúde, na área do turismo, na área da cultura, ou seja, são vários programas, vários projetos que eles são permanentes ou que eles têm sequência. E aí há essa dificuldade do aprimoramento disso. Por isso que a UVESP, a União dos Vereadores do Estado de São Paulo, está atendendo nessa frente. Por isso que vários prefeitos e gestores públicos, do modo geral, usam as consultorias justamente para encurtar esse espaço, né, de tempo, para que as decisões sejam mais rápidas, que os trabalhos sejam contínuos. Por quê? Se o investidor que está lá fazendo um hotel, né, que está com toda uma programação de venda, porque a venda também está lá, o turismo é uma venda, né? Se ele está com uma programação lá e tal, de investimento alto, né, como é que ele faz? Vamos pegar Brotas, né? Vamos pegar Brotas, que está lá montando lá o Rei Civile. Ou seja, se o empresário não perceber que o gestor público está seguindo aquela política de investimentos para atrair os turistas para Brotas, dentro, lógico, de uma política correta, dentro de uma capacidade de carga do município e assim sucessivamente, que é a quantidade de turistas que você pode receber, principalmente quando você está trabalhando na área ambiental, o que acontece? O gestor público, o empresário não vai investir, não vai contratar, né, não vai buscar por novas oportunidades. Então, o turismo, ele é muito importante, ele movimenta 52 segmentos da economia, né? Ele é muito dinâmico. Por exemplo, em Olímpia, nós temos 25 mil leitos. Se 50% estiver ocupado, nós temos 12 mil toalhas por dia para serem lavadas, toalhas de banho, 12 mil toalhas de rosto, lençol, sobre-lençol, fronhas e assim sucessivamente. Então, a oportunidade de montar lá uma lavanderia, um transporte para
para esse material, ou seja, e outras questões, né? É geração de emprego e renda. A van que vai estar trabalhando, o guia que vai estar trabalhando, o restaurante que vai estar fazendo o almoço. É o efeito multiplicador, né? Exatamente. Então, o turismo hoje representa 9,8% do PIB do estado de São Paulo e é muito forte, é muito rápido a questão do turismo. Então, a consultoria tem crescido bastante nessa área, com diversos projetos importantes, feitos em vários municípios do estado de São Paulo. Léo, realmente está muito legal esse bate-papo e eu queria que você, já estamos na linha de tiro para fecharmos o nosso programa de hoje, o Mundo Acadêmico, eu queria que você selecionasse, eu sei que você tem vários, mas que você selecionasse um case de sucesso em cima dessa área que você hoje atua muito forte, que é o turismo no estado de São Paulo. Eu queria que você falasse para o telespectador um case que realmente prosperou e tem feito essa cidade virar um polo turístico, não só em nível do estado de São Paulo, mas em nível nacional. Um case muito importante, Carlos Albino, que começou lá em 2008. E que você participa intensamente com a sua consultoria. Começou em 2008, quando ainda eu atuava como consultor credenciado do Sebrae, foi o caso de Barretos, né? A cidade de Barretos, em 2008, eu fui designado para ir para lá, para fazer um projeto. Tinha tido algumas iniciativas iniciais, 3 iniciativas iniciais, se não me falha a memória, que não tinham sido muito exitosas. E aí o Sebrae falou, olha, eu preciso que você vá para lá e tente montar um projeto lá. O Sebrae queria investir na cidade, a cidade já tinha um potencial muito forte no turismo, né? E o que aconteceu? Vamos tentar sintetizar de 2008 para cá o que aconteceu, né? Nós primeiro fizemos um diagnóstico, assim como a gente faz no curso de gestão de vendas. A primeira coisa foi fazer um diagnóstico. E a partir daí, nós encontramos algumas pessoas que tinham que fazer parte de um grupo, que nós chamamos de governança, chamados Projetur. E foram 25 pessoas, na verdade, né? Mas quem eram essas pessoas? Era o dono do restaurante, o dono do hotel, o presidente da associação comercial, o presidente dos independentes, era quem podia tomar decisões. Então nós montamos uma governança juntamente com o sindicato rural, junto com o Sebrae, vários atores. Então são 25, prefeitura municipal, 25 pessoas. E aí nós começamos a capacitar essas pessoas em diversas frentes, né? Ou seja, é a mesma coisa quando você capacita a sua equipe de vendas, né? Fazendo um paralelo. E essas pessoas foram capacitadas para trabalhar a visão de futuro, para trabalhar em equipe, para trabalhar em governança, para trabalhar com consenso, que é o duro aprendizado de respeitar a ideia do outro, mesmo não sendo a minha, e seguir em frente para os objetivos. E a partir daí nós construímos um projeto para 3, 4 anos, com metas, com resultados finalísticos, com resultados intermediários, e isso começou a ter sucesso, começou a ter resultado. Com 2 anos e meio de projeto, nós já tínhamos atingido todas as metas, tudo aquilo que precisava, graças a esse trabalho conjunto entre o poder público e a iniciativa privada. Ocorre que em 2010, 2011, o Sebrae, até então, todo o meu custo para a cidade era pago, subsidiado pelo Sebrae. O Sebrae não pôde mais ter esse tipo de consultoria, e aí sobrou para Leal Consultores. Não tinha outro jeito. Os empresários, então, resolveram, falaram, nós vamos falar com a prefeitura e vamos contratar a sua empresa, né, para seguir o trabalho. Gerou uma oportunidade de negócio para você. Exatamente. E aí nós abraçamos a ideia. Naquela época, a Prefeitura Municipal de Barretos não tinha recurso suficiente para pagar o projeto até o final do ano, e aí foi um caso interessante. Aí começou o case de sucesso, né? Os empresários se uniram para pagar. Então, o que não é fácil, né? Exatamente. Então, os hotéis começaram a dar as hospedagens, os restaurantes começaram a dar as refeições para a equipe, para mim e para a equipe que trabalhava, né? Os independentes começaram a pagar 2 meses, o sindicato rural pagou 1 mês, a associação comercial pagou outro mês, e nós criamos um grupo de empresários focados num objetivo. E a partir daí, nós conseguimos, então, cumprir todas as etapas do projeto, e o projeto começou a desenvolver. Por quê?
Barretos já era conhecido apenas pela festa do peão, 11 dias do mês de agosto. É isso que eu queria que você comentasse. E a aí, amplitude que foi dada. E aí nós começamos a trabalhar o turismo o ano inteiro. Esse foi o slogan de marketing que nós... Turismo o ano todo. Turismo o ano todo. E aí o slogan correto é turismo o ano inteiro. E aí nós começamos a trabalhar na cadeia produtiva. Então, nós só trabalhamos a fábrica de chapéu, a fábrica de cinto, a fábrica de bota, a fábrica de fivelas, né? A gastronomia, ou seja, a queima do alho, né? A gastronomia tradicional da cidade, né? As vestimentas, a roupa Caltrim, né? Então, a gente começou a trabalhar a cadeia produtiva. Os hotéis, né? Aí, as pousadas. As pousadas. E começamos também a ter um olhar diferenciado para o Hospital de Amor, o Hospital de Câncer, que recebe mais de 3 mil pessoas por dia. Famosíssimo em nível nacional. Né? Mais de 3 mil pessoas do Brasil inteiro, com todo atendimento, e que é também um fator de turismo. Ou seja, uma referência. É o turismo de saúde. A pessoa chega lá de manhã, consome a cidade, ele almoça, abastece o carro, ele pode ficar lá hospedado se for fazer um tratamento maior. Então, é considerado também dentro do conceito de turismo uma atividade turística, esse trabalho do turismo de saúde. Então, nós começamos a fazer uma integração disso. E chegamos, e isso foi continuando, os empresários continuaram. Em 2015, né, com o surgimento da lei, na nova lei das instâncias e dos MITs, o que aconteceu, professor Carubino? Barretos tinha uma possibilidade de se tornar instância já dentro da lei, porque de 67 subiu para 70 instâncias. Já estaria enquadrada. Já estaria enquadrada. Mas aí nós tivemos, subiram Brotas, né? Em 2015, Brotas, subiu Olímpia, que não era instância ainda, e era Barretos. Mas nós tivemos uma questão aí técnica, que Guaratinguetá tinha tido o título de instância turística religiosa quando o Papa veio ao Brasil beatificar o Frei Galvão. E aí o que aconteceu? Barretos estava menos preparada ainda, nós estávamos na preparação das coisas, tecnicamente ficou de fora. E foi aí que os empresários não se esmoreceram e nós, em 2017, viramos município de interesse turístico dentro da lei, recebendo em torno de... Por que ser instância? Por que ser município de interesse turístico? Porque você recebe um recurso do governo do estado para investir... Secretaria do Turismo. Para investir em infraestrutura. E aí, em 2017, passamos a ser município de interesse turístico. Na época, o segundo prefeito que está trabalhando em cima do projeto de turismo disse, e agora, o que nós vamos fazer? Eu falei, agora nós vamos virar instância turística. Né? E aí, começamos um trabalho técnico. Para planejar novamente. Começamos a planejar, e aí começamos a ter indicadores. Né? Fizemos o indicador da execução do primeiro plano, tivemos a execução de 83,33%, ou seja, altíssimo, uma execução altíssima para um planejamento de 3 anos, 4 anos. Né? Depois, começamos a verificar o crescimento de número de empregados no setor hoteleiro e no setor de alimentação. E percebemos o crescimento no setor hoteleiro de 32% e 28% no setor de alimentação, de nível de emprego, nos lugares monitorados. Começamos a trabalhar também a arrecadação do município de ISS, da rede hoteleira, que cresceu de 2016 para 2019 mais de 300%. Né? Então começou a criar na cidade uma visão nesse sentido. E as campanhas junto às escolas, junto às atividades culturais da cidade. Né? Um exemplo interessante lá, por exemplo, é o Catira, a dança do Catira, que é uma dança feita por um grupo histórico que tem na cidade, já de pessoas com uma certa idade, e aí eles mesmos se reuniram e falaram, bom, e aí, o que nós vamos fazer? Como é que eles vão participar disso? Como é que nós vamos preparar novas pessoas? E aí começou, eles viraram professores dos alunos, das crianças. Criaram novos grupos. Novos grupos. E esses grupos, o que a prefeitura faz, e o setor de cultura e turismo, leva para fazer apresentações em vários lugares. Então, está se mantendo aquela cultura. E aí, em 2019, pela nova lei, tinha que participar de um ranqueamento. O que é um ranqueamento? É uma atividade de pontuação numa plataforma do governo, e o Barretos ficou entre as 3 primeiras cidades do estado de São Paulo, ficou em segundo lugar e subiu para a instância turística. É como se fosse um campeonato de primeira e segunda divisão. E aí
A cidade foi em 2019, em 2020 saiu o ranqueamento, 21 ela virou instância turística e hoje ela tem direito a receber, né, em torno de 7 a 8 milhões ano só para investir na atividade turística em função da sua arrecadação própria. Então esse é um case de sucesso, até hoje eu atuo lá desde 2008, continuo atuando, estou na 5ª gestão atuando, né, dentro da cidade, sempre ampliando horizontes. Agora nós estamos trabalhando para que essa área do Parque do Peão, do aeroporto, dos parques temáticos que nós temos lá de águas quentes, né? La Barretos tem o único parque temático country do Brasil, né? Todo tematizado. Então, a cidade está hoje também trabalhando para se tornar um distrito turístico, ou seja, com esse olhar estágio a mais. Um estágio a mais. O Parque do Peão trabalha também essa questão de ser hoje um local de eventos contínuos, então lá começou a se fazer o carnaval, agora não é só mais a festa. Não é só mais a festa. Então tem o Inside Sound, que é um evento de som, tem o carnaval, tem as festas de final de ano, teve agora o rally, a primeira etapa do rally brasileiro foi lá, né? Tem o Motorcycles, tem vários eventos acontecendo dentro do parque, né? O Parque do Peãozinho também está se formatando para ser um produto disponível a todo final de semana. E o próprio Parque do Peão investiu já colocou em funcionamento uma torre desenhado como uma ferradura com 251 apartamentos. E tem mais 2 torres para ser colocadas. É uma coisa maravilhosa isso, quando você começa a falar de como isso iniciou, e tudo isso foi fortificando diante da união de esforços de todos os segmentos de uma cidade assim, interiorana. Sim. Vamos dizer assim, não é uma cidade de grande relevância, Sim. que apenas tinha a festa do peão lá, se não me engano, no mês de julho. Agosto, né? Que hoje tomou uma amplitude, o turismo o ano inteiro, como você colocou. Exatamente. Né? Então, tudo isso em cima de um planejamento, que você colocou muito bem, que a sua consultoria conseguiu e continua até hoje apoiando esse pessoal. Né, e isso ficou referência, professor Carobino, em várias cidades querendo fazer o mesmo processo. Ou seja, né? O efeito multiplicador. Exato. Então, nós temos... Eu também quero. Então nós temos muitas demandas nesse sentido, né? Se deu certo lá em Barretos, vai dar na minha também. E hoje a gente tem trabalhado em algumas cidades já se preparando, né? Nesse mesma questão, principalmente de ter indicadores, que isso é importante hoje. O empresário, ele avalia os indicadores de crescimento da cidade, de crescimento do turismo, e isso tem dado muito certo. A consultoria tem feito isso de uma forma muito eficaz e tem demonstrado isso para várias cidades de São Paulo. A gente tem atuado em cidades importantes, instâncias turísticas como Brotas, Águas de São Pedro, Socorro. Estamos com um trabalho muito forte em Socorro. Estamos com trabalhos na região de Jales, Santa Fé do Sul. São cidades já consolidadas. São. Trabalhos ali na região de Jaguariúna, Olambra, né? Trabalhos na região de São João da Boa Vista, Espírito Santo do Pinhal. Só em Espírito Santo do Pinhal tem em torno de 15 novas vinícolas sendo instaladas com projetos de plano diretor de turismo da nossa empresa, né? Então, realmente, a Leal Consultores, uma empresa que tem um escritório aqui em Bauru, como eu disse para você, que eu tenho satisfação de ter também as minhas origens aqui, porque eu vim de Piraju, mas vim para Bauru, e Bauru me acolheu muito adotou Bauru como sua muito cidade, fortemente, né? Então a gente tem um trabalho muito interessante aqui. Então o Barretos é um case de sucesso da empresa, e hoje a gente aumentou demais o leque de consultores, né? Nós começamos com 4 pessoas, depois reduzimos no momento aí para 2, e hoje nós temos mais de 12 consultores espalhados no estado de São Paulo. Muito legal você que está nos assistindo ouvir, assistir, entender isso das palavras de um consultor realmente experiente, né? Então, fazendo a correlação, Leal, do segundo bloco nosso, você tratou do seu negócio, né, da Leal Consultores, com aquilo que você leva para a sala de aula do pós-graduação MBA de Gestão Empresarial. Quer dizer, não tem como uma aula do professor Leal não ser uma aula efetivamente prática, não tem como, porque
ele vivencia, junto com a equipe dele, ele respira o dia a dia, a prática dos negócios, né? Esse foi o case de Barretos, é um exemplo prático. Então, não tem como chegar numa sala de aula e não tratar de assuntos práticos que vai fazer com que os alunos realmente se tornem alguém diferente. Léo, para finalizarmos o nosso bate-papo, fala para o telespectador algumas recomendações que você daria para quem está nos assistindo será que eu faço um pós-graduação? Será que eu não faço um pós-graduação MBA? Eu sei que você, durante a sua fala, você salientou muitas vezes a importância da pós-graduação, mas fala para finalizar para o telespectador. Bom, agradecendo, Carolina, mais uma vez a oportunidade de estar aqui e para poder falar desses assuntos tão importantes. A recomendação é o seguinte: se você a hora que você não tiver nada para fazer, tiver na dúvida do que você tem que fazer, procure ler, procure estudar. E uma das oportunidades para ler, para estudar, é fazer uma pós-graduação. Porque na pós-graduação você vai ter acesso a vários livros, autores, vários textos, artigos, dinâmicas, que são fundamentais para o seu crescimento. Então, a pós-graduação é um complemento, já fala, é uma pós, é um complemento daquilo que você viu lá na sua formação profissional, na sua graduação. E é uma forma também de você se preparar e se atualizar no mercado. Existem, obviamente, né, várias possibilidades, várias pós disponíveis e tal. Escolha aquela que você não é igual àquela que você já... Que é igual à sua graduação. Procure se diferenciar, procure ser diferente. E hoje, né, se posso dar uma dica, hoje nas organizações, se você fizer tudo igual, o resultado vai ser igual. Sempre vai ser igual. Se você, para ter resultados diferentes, precisa fazer coisas diferentes. E não tem como você fazer coisas diferentes se você não estiver atualizado, se você não estiver ligado ao mercado. E a pós-graduação é um ambiente de troca de experiências, né? Ou seja, relacionamento, né? Você faz relacionamento com outras empresas, com outras ideias, com outras sugestões. E, inclusive, uma coisa muito importante, e isso a gente fez na aula, quando eles fizeram ali um pequeno diagnóstico de uma empresa, eu deixei eles fazerem em grupo, né, vocês podem escolher uma empresa para fazer o diagnóstico, e eu perguntei na hora da apresentação: olha, foi feita a empresa? Foi feita a empresa do aluno tal, dele aqui. Então ele não apresenta, quem apresenta é o outro. Então aí você começa a criar essa sinergia e esse aprendizado, que é muito importante. E a FIB tem esse diferencial. As pós-graduações da FIB são pós-graduações diferenciadas. Eu sou suspeito a falar, porque sou professor da pós, mas os colegas professores são preparados, muito preparados, e a coordenação tem uma exigência daquele trabalho do conteúdo, né, do conteúdo atualizado, do conteúdo do momento. A maioria dos professores são professores que atuam no mercado, estão a campo e estão trabalhando em cima daquilo que está acontecendo na realidade do mercado, professor Carubino. Então a recomendação minha é essa: não tem nada que fazer? Não sabe o que vai fazer? Em vez de ficar só trabalhando no Instagram, no Facebook, vendo algumas coisas, vai ler, leia e vai fazer uma pós-graduação. Essa é a recomendação. E tudo que vocês forem fazer na vida, não esqueçam. Usem 5 elementos: papel, lápis, borracha, calculadora e inteligência. E eu estou falando de planejamento. Magnífico. Obrigado mesmo pela sua presença. É um bate-papo que eu estava aguardando há muito tempo e a gente não estava tendo oportunidade de trazê-lo aqui. E a sua vinda aqui nesse último módulo do curso de gestão de pós-MBA Gestão Empresarial, eu não poderia deixá-lo de convidar para estar aqui. E foi um bate-papo magnífico. Eu tenho certeza que vai marcar quem está nos assistindo. E eu ia pedir para que o Henrique colocasse aí, né, os dados da Leal Consultores, telefone, se você quiser falar também, né, Instagram, para o Henrique poder divulgar aí a parte mercadológica. Fica à vontade também. Ok, qualquer contato é contato@lealconsultores.com.br, que é o nosso e-mail, ou pelo Instagram, @lealconsultores,
estamos disponíveis para conversar, trocar qualquer informações, ideias, e inclusive também para receber aí futuros profissionais que queiram atender a área, que existe mercado, existe possibilidade para isso. Pessoal que está nos assistindo, pense nisso que o Leal colocou. Aqui na FIB, nós pensamos em formar profissionais efetivamente de mercado. Por isso que professores qualificados, como o professor Leal, está no nosso time aqui, e a gente não abre mão, porque é isso que o mercado precisa. Nós fazemos leitura do mercado, trazemos profissionais que estão no mercado para formar futuros profissionais que vão levar o nome da FIB para o mercado. Né? Então é isso, eu agradeço muito a presença do professor Leal, e outras oportunidades surgirão para a gente discutir aí outros temas relevantes, tá bom? Muito obrigado, professor Leal. Obrigado, professor Carubino, eu quero agradecer mais uma vez e agradecer a todos os telespectadores que ficaram até esse momento nos assistindo, compartilhando aí esses assuntos tão importantes. E assim estamos encerrando mais uma edição do Mundo Acadêmico. Obrigado pela sua preferência e audiência. E até uma próxima oportunidade. Tchau.